Aqui, André, para passar. Já está sendo gravado, né? Eu queria dar aqui o bom dia para passar para você aí, que é o grande, vamos dizer, o grande artista dessa live, é o grande professor e é quem tem a passar para todo mundo, respeitando aí o horário de todo mundo que chegou aqui no nas nossas primeiras convocações. Eu estou vendo que tem alguns prefeitos na sala e isso deixa a gente muito feliz. E mais uma vez, eu vou dizer, vocês não vão se arrepender. Quando o André esteve aqui para contar um pouquinho da história dele aqui na FAMUP, eu fiquei assim impressionado como isso pode impactar dentro da educação do município de vocês. Vai ser, na verdade, é um espetáculo, como ele mesmo chama, e esse espetáculo traz a criança, traz o sonho infantil, traz o desenvolvimento da educação lá no seu nascedouro, fazendo aquilo que, de forma mágica, eu vou dizer assim, ele conseguiu fazer na sua vida. Então, André, é contigo, toca aí essa apresentação. Eu queria mandar, eu vi aqui que Nivaldo, prefeito de Umbuzeiro, está na sala, vi que Michele, a prefeita, também está por aqui, de Pedro Regis, e temos aqui representantes da Undime, secretários estão entrando, tem alguns me passando que estão com alguma dificuldadezinha técnica para entrar, mas já já entra. Então vamos começar, André. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a nossa live e faça seu espetáculo. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os presentes. Bom dia, prefeitos e prefeitas. Em nome da prefeita presente, Michele, de Pedro Regis, gostaria de saudar todos os presentes e agradecer o convite que a FAMUP nos fez em ministrar essa palestra. Eu só vou pedir a atenção de vocês em 20 minutinhos, 15 minutinhos, que será essa palestra, não será alongada, para que sei do grande desafio de tempo que todos têm e seremos bem objetivos nessa palestra. Então, vou tirar até minha imagem para todo mundo se concentrar no slide. Então, a palestra é sobre o espetáculo do empreendedorismo infantil. Ela retrata uma história real da vida de uma pessoa, de uma criança, que, através do empreendedorismo, trouxe uma vitória para os lares de muitas pessoas, iniciando com o lar de onde o mesmo residia. E o espetáculo do empreendedorismo ele é ilustrado através desta tenda de circo, porque foi onde, de forma marcante, essa criança trouxe essa realidade de vida com os trabalhos que foi sendo feito ao decorrer de sua infância. Então, no mundo todo, para se ter ideia, hoje o Brasil possui cerca de 22 milhões de empresas. E o empreendedorismo, ele é um caminho para quem deseja criar sua independência financeira. E nós temos uma coleção, que é o Espetáculo de Empreendedorismo, que é dirigido, destinado ao ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, tendo o livro para a criança, para os pais e também para que a família possa acompanhar. E o livro, ele ilustra através da história real dessa criança que é chamada de Andrezinho. Então, tudo começa quando ela, dentro do seu lar, tinha suas limitações financeiras e passava o seu tempo debaixo de árvores, pensando como poderia trabalhar para ajudar sua família, uma vez que os recursos eram limitados. E debaixo de uma árvore, ela pensava e ilustrava de que forma iria ajudar. Nesse formato, a gente orienta as crianças do município que elas têm que parar e pensar junto com a família de que forma ela também pode colaborar com a sua casa, seja na economia de energia, seja na economia de água, seja ajudando o pai ou a mãe no seu trabalho diário, seja organizando o seu quarto. Então, a gente começa a trabalhar as habilidades e competências da criança através do sistema de pensamento, do planejamento que ela deve se destinar. Seguindo, então, vocês podem ver que o livro ele traz de forma prática como o aluno, como a criança, ela pode escrever através dos seus pensamentos.
ilustrando de forma criativa. Então, existem espaços dentro do livro onde o próprio aluno ele pode desenhar aqueles seus pensamentos sobre o seu dia a dia. Ainda nesse sistema aí de linha do empreendedor André Luiz, essa criança, no decorrer de sua infância, ela pensou como poderia ajudar e teve uma ideia. Ela tinha um álbum de figurinhas e esse álbum de figurinhas ela conseguiu preencher. Como? Ela pegava as tampinhas, isso é da década de 80, eu acho que alguns que estão presentes podem se lembrar, que era do Guaraná Antártica. E quem juntava 5 tampinhas trocava por um pacote de figurinhas. Então, nesse juntar das tampinhas para trocar pelo pacote de figurinha, Andrezinho conseguiu fechar o álbum, deixar o álbum completo. Para vocês terem ideia, Andrezinho caminhava todo o seu bairro e bairros vizinhos procurando as tampas para juntar essas tampas, lavar as tampas, né, porque as tampas eram sujas do decorrer do dia a dia, dos intempéries do tempo, e trocava nas vendas antigas pelas figurinhas. Conseguiu preencher a figurinha, conseguiu preencher o álbum, desculpa, e ao preencher esse álbum, vendeu o álbum por um valor interessante. Com o dinheiro desse álbum, ele conseguiu fazer novos negócios, comprar peixes de aquário, comprar coco, fazer limonada e vender. Então, neste momento, a gente demonstra a habilidade da matemática. O aluno ele vai aprender que com um dinheiro ele pode fazer multiplicar outros. Então, são contas simples, mostrando que o somatório de custos, sobrando um valor, será o lucro, e com esse lucro poderá ser investido em outros momentos. Tudo isso é ilustrado através desse conto que é feito dentro do livro. No outro momento aqui, vocês podem perceber que existe esses quadros aqui mostrando as habilidades e competências, como organização, a iniciativa que Andrezinho teve de ir à rua para juntar as tampinhas. Ele era muito observador, observando os lugares que tinham tampinhas, que o aluno ele vai perceber os lugares que seriam bacanas vender uma limonada. Onde eu poderia vender uma limonada para ajudar meus pais? O aluno começa a observar. O aluno começa a observar a questão da persistência, que nós devemos acreditar naquilo o qual temos o dom, o qual podemos trabalhar. Vocês podem observar o lado direito em azul, que foi o primeiro negócio que Andrezinho montou, não é? Conseguiu vender o álbum, conseguiu ter o dinheiro, anotou tudo, fez a planilha de custos e aí conseguiu chegar ao seu objetivo. Do lado esquerdo, abaixo das figuras, vocês observem que aqui, trabalhando com os alunos da Escola de Ensino Fundamental 1 e 2, a gente pergunta qual é a característica que o aluno mais se identifica. Nós temos aí liderança, criatividade, curiosidade, iniciativa. Ele vai preencher e ele vai debater com os seus professores e com os seus coleguinhas aquilo que tem, aquilo que poderia desenvolver, aquilo que poderia potencializar. Então, a cada momento que Andrezinho faz uma atividade, a gente, de forma lúdica, trabalha o aluno em sala de aula. Nesse momento aí, as competências, as habilidades, as atitudes e valores, elas são dirigidas ao dia a dia que Andrezinho tinha quando ele conseguiu dinheiro, chegava em casa, falava com sua mãe e dizia: mamãe, estou aqui com esse dinheiro, gostaria de combinar como a gente poderia dividir. Então, lá era dividido uma parte para a mãe, uma parte para o próprio negócio e uma parte para que ele pudesse ter um usufruto de diversão. Uma vez que precisava comprar uma bola, precisava comprar chuteira, que ele gostava de jogar bola, precisava ir para o circo. Então, sempre o dinheiro que era adquirido eram dividido em 3 partes. Uma com a família, uma para investir no próprio negócio e a outra parte para investir no seu dia a dia, na sua diversão. Agora, tudo sendo calculado de forma pragmática para que o aluno possa desenvolver a sua competência, habilidade, atitudes e valores pertinentes a isso.
vemos aqui nesse outro quadro, que é o momento do circo. O grande sonho de Andrezinho, na época, era participar, visitar, interagir num circo. Não conhecia o circo. Então, nesse momento, teve uma grande ideia de estacionar os carros, cobrar um valor e, com esse valor do estacionamento, ter a condição de ingressar no circo. Vejam que o objetivo era ganhar o dinheiro para curtir, se divertir no espetáculo. O que é interessante para que os professores trabalhem em sala de aula junto com os pais. Vários pontos. Um dos pontos é que toda atividade de trabalho é digno, existe dignidade nisso, que tudo pode ser alcançado desde que você trabalhe o seu encorajamento, a sua força de vontade, a sua honestidade e o pensamento sistêmico que todos podem participar. Então, essa visão que Andrezinho teve, fez seus cálculos, possibilitou que ele pudesse ir ao circo pela primeira vez, pagando com o seu próprio dinheiro, possibilitou que sobrasse um dinheirinho para que ele se divertisse dentro do circo e levasse ainda um certo valor para a sua casa. Então, mais uma vez, demonstra o empreendedorismo que Andrezinho estava tendo. Notem que já nesse momento, diante de tantas etapas, Andrezinho já estava juntando um montante em casa, que era para o seu próprio negócio, para chegar a um passo maior. Aqui, nós vemos aqui algumas ilustrações demonstrando que o professor pode dialogar com o seu aluno a forma que ele poderia empreender junto com seus pais. Será que ele poderia empreender no momento de São João, por exemplo, vendendo pamonha e canjica? No momento do verão, será que ele não poderia empreender vendendo dindim ou picolé caseiro, feito em casa, ou mesmo bolo? Então, a dignidade do trabalho é um ponto que é colocado em sala de aula para todos os alunos, porque o que era que o Andrezinho encontrava naquela época? Alunos, coleguinhas que tinham vergonha de trabalhar por achar que um trabalho de base não era digno. Então, Andrezinho não teve vergonha de investir nessa sua carreira de empreendedorismo, fazendo com que ele alcançasse resultado financeiro. Nesse momento, mais uma vez eu digo, dentro de sala de aula, será trabalhado a mentalidade do aluno em relação a saber que todo trabalho é digno. Observamos que em muitos países de primeiro mundo é muito fácil de observar pais e mães de um grande volume financeiro que orienta seu filho a, no verão, trabalhar em lugares de profissão de base. Muitas vezes você encontra um jovem desse que tem uma condição financeira elevada, trabalhando em bares, sendo garçom, cozinheiro e outras áreas. Para quê? Para ajudar na sua manutenção de ensino superior. Então, já existe uma cultura em muitos países de que o trabalho é digno em qualquer que seja a situação. Esse tipo de visão que Andrezinho passou na vida real será dialogado em sala. Aqui é mais um momento que Andrezinho participou, pois ele via que os seus amigos, eles faziam atividades que ele não alcançava de forma financeira. Por exemplo, quando chegava no carnaval, na época da década de 80, as pessoas faziam bombas que esguichava a água. Não sei se os presentes já viram, mas era um cano grande com cabo de vassoura colocado com uma sandália havaiana, puxava a água e jogava a água. Aquilo ali custava um valor, custava uma média de hoje, talvez 20, R$ 25. Então, o Andrezinho teve uma ideia de fazer um campeonato de time de botão, onde o prêmio, quem ganhasse, era um troféu que ele mesmo fez de papel, de papelão, um troféu muito bonito. Então, se cobrou R$ 2 para participar desse campeonato, e ao final do campeonato de time de botão, o que foi que houve? Andrezinho teve dinheiro suficiente para fazer uma bomba de carnaval que todos os seus coleguinhas brincavam na rua. Então, vocês vejam que nesse momento se trabalha a questão da organização, organizar um campeonato de time de futebol, do planejamento, de planejar
o campeonato de time de futebol e o dinheiro adquirido para se trabalhar, e através disso aí ter o resultado. Todos os seus coleguinhas ficavam felizes em participar de uma atividade que era um campeonato reunindo todos. Imaginem que, nesse momento, mais outra habilidade ela é investida, que é o relacionamento com as pessoas, o espírito de equipe, a questão de você estar trabalhando com a diversidade de pensamentos de seus coleguinhas, todos em um propósito único. Esse ponto também é debatido em sala de aula, mostrando que a cooperação de todos forma um objetivo em comum. E aqui, percebam que nós temos aqui vários pontos das metodologias ativas que são trabalhadas dentro desse ambiente do livro, podendo destacar a autonomia, a reflexão, a questão da problematização da realidade. Andrezinho sabia qual era a sua realidade, mesmo nessa realidade, de forma lúdica, de forma tranquila, enfrentou, trabalhou, chegando ao seu objetivo, o trabalho em equipe, a inovação, a questão de você ser o centro da aprendizagem junto com os facilitadores que eram seus pais. Então, essas abordagens das metodologias ativas de ensino, através desse livro de ensino fundamental 1 e 2, ele pode ser muito bem direcionado junto a toda a classe estudantil. É importante destacar também que a coleção ela segue as diretrizes do BNCC, onde orienta a compreensão baseado nesses pontos aqui que nós estamos vendo ao lado esquerdo, da questão da comunicação, do autoconhecimento, da empatia, né? Andrezinho, ele tinha empatia. Nesse momento que nós vemos aqui o Andrezinho escrevendo no quadro, foi um momento que ele, com a média de 12 anos de idade, percebeu que tinha uma facilidade muito grande de matemática e passou a dar aula. Os pais, vendo a vontade de vencer do Andrezinho, além do conhecimento do mesmo, passou a, de forma espontânea, contribuir mensalmente com as aulas que ele dava ao final do período. Então, quando terminavam as aulas, ele continuava dando aula para seus coleguinhas de forma voluntária. E isso gerou a sua primeira renda formal, que os pais se juntaram e cada um deram, na época, uma contribuição mensal. Então, esse valor, mais uma vez, demonstra o quanto o investimento no aspecto do pensamento crítico científico ele gera um resultado para a pessoa e para a família. É trabalhado dentro de sala de aula a grande importância dos alunos se dedicarem a todas as disciplinas, assim como Andrezinho fez e assim como ele ficou extremamente reconhecido por isso. Então, vemos nesse aspecto o quê? Uma relação imediata de teoria e prática. Então, a gente fala muitas vezes que nós devemos empreender. É importante empreender, isso é verdade. Mas quando você tem um caso prático de alguém que empreendeu, passando por toda essa trajetória e tendo uma vitória profissional, o alunado ele vê de uma forma bem real que é possível vencer na vida. Isso torna o texto e o ensinamento totalmente contextualizado, facilitando o aprendizado nas suas competências e estimulando com que os alunos eles possam alcançar maior conhecimento. Então, o Andrezinho, ao final do seu dia, todos os dias fazia suas revisões de aula, fazia suas revisões de anotações, nomeava em os sonhos e objetivos de onde iria chegar. Então, o Andrezinho, desde os seus 12 anos de idade, tinha o sonho de ser um professor e também ser um empresário. E, diariamente, fazia esses cálculos, visualizando esse futuro sonho. E, com isso, graças a Deus, chegou a essa notável a esse notável sonho e objetivo, chegando a receber suas comendas, ocupando cargos públicos, como superintendente de Estado, presidente de comissão executiva de processos seletivos, sendo professor de ensino superior e empresário, e alcançando
graças a Deus, vários momentos de honrarias e objetivos alcançados através desse trabalho. Então, o livro, o espetáculo do empreendedorismo, ele traz de forma lúdica, é o único livro do Brasil que, de forma lúdica, traz a verdadeira história de um autor, quando criança, acreditando no empreendedorismo como forma de ajudar a si mesmo, a sua família e seus amigos numa vitória profissional, numa vitória de alegria e naquilo que pudesse dar sustentabilidade a todos. E aqui, no tempo que eu disse para todos, eu me coloco à disposição para qualquer comentário sobre esse tema. Muito obrigado, pessoal. Alguém tem alguma pergunta sobre o espetáculo do empreendedorismo do autor? Estou aqui à disposição. Mais uma vez eu digo, o livro ele retrata a história real do autor enquanto criança e, através da sua história, o quanto a sua trajetória no acreditar do empreendedorismo poderia trazê-lo à vitória profissional e à felicidade na escolha de uma profissão. E, através dessa história lúdica, única, com essa metodologia, a gente traz isso para dentro de sala de aula para fazer com que os alunos eles possam acreditar que é possível vencer, mesmo que ele esteja em qualquer situação financeira, em qualquer situação de adversidade, ou às vezes de uma sustentabilidade melhor dentro de casa. Aquilo começa dentro de si, no acreditar e com uma estrutura social que o faz chegar lá. E aqui me coloco à disposição se alguém tiver alguma pergunta, e desde já agradecendo a todos pela oportunidade, a FAMUP e a Editora Verde, que foi uma editora que abraçou o nosso projeto. Não, estou dizendo assim, para você saber que tem, entendeu? André, muito bom, muito obrigado, tá certo? Como eu falei aqui, talvez chegou alguém aí depois do que eu tinha falado no início, toda essa live ela está sendo gravada, né? E nós vamos colocar no canal do YouTube da Federação, então ele vai ficar disponível para quem quiser assistir lá. E teremos ainda um envio, né, para todos os nossos filiados nessa temática de educação, para os secretários. Vamos encaminhar para a Undime, né, que está sendo representada, Medeiros está por aí. E já tem gente perguntando, eu estou vendo aqui pessoas perguntando no chat, algumas que ficaram aí sem áudio, não tem problema. Esse material vai ser disponibilizado no canal do YouTube, em todos os canais de redes sociais da FAMUP. E André, a gente tem que tocar, a gente está em final de ano, é uma época, né, aí um pouquinho mais complicada, mas a gente quer fazer esse projeto lá no nosso congresso, como eu disse a você aqui na FAMUP. Eu queria fazer um painel sobre empreendedorismo infantil na parte de educação, trazendo você aí para falar, né, aí de forma presencial e poder trazer também o material para que as pessoas possam ter conhecimento do material, né? E tocar esse projeto, que é maravilhoso, né? E que traz aí uma história de luta e de vitória. Então, eu deixo aqui um espaço aberto, se alguém tiver algum tipo de questionamento, se a Undime quiser falar, ou se algum prefeito quiser dar um depoimento, está aí aberto o espaço. E fico aqui também à disposição para responder qualquer coisa. Acrescenta aí, para que não se esqueça que é muita coisa. Coloca aí, Laísa, no não fechado. Pronto, André. Acredito que não tenha aí ficado dúvidas, né? A explanação foi muito boa. E esse trabalho, pode ter certeza que a gente vai potencializar ele e tentar fazer com que ele cresça aí dentro da nossa Paraíba e que a gente, de casa, dê aí uma lição aí para o Nordeste, do Nordeste, quiçá, para o Brasil inteiro. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe aí você.
Estamos à disposição. Um forte abraço para todos que participaram da live. E, mais uma vez, Fagner, coloca hoje ainda aí, disponível no canal do YouTube, esse material, para a gente já começar a fazer essa divulgação hoje mesmo, tá certo? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado à Editora Verde e todos os presentes. Muito obrigado, Pedro. E a FAMUC. Um abraço.